meus amigos, graça e paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler do capítulo 37 ao capítulo 48 de Jeremias. Senhor, muito obrigado por esse dia, Pai. Fale conosco. Queremos ouvir Tua voz, queremos entender Tua palavra, Tua mensagem e principalmente, Senhor, aplicá-la em nossas vidas. Nos ensine, nos ajude a viver de forma apropriada e adequada com a Tua verdade, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maséias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor, nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda o não haviam encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficasse deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: há. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti ou contra os teus servos ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda. E cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazu, e Jucal, filho de Selemias, e Pazu, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo.
porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei de Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vieram a ti e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse a ti: Nada nos encubras e não te mataremos. Então lhes dirás: Apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia.
Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá. E lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregues nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativo de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito. Porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, tudo isto vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente, e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Nada temais da parte dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão e o azeite. Metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomastes. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras,
ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa e lhe disseram: Sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo Judá que se tem congregado a ti fosse disperso, e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Jonaã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens, capitães do rei, com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. E ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, ao em que ele matara a Gedalias sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-los, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa, na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Tomou então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeão. Partiram e pararam em Jerutiquimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus. Porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto,
porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias o profeta: Já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja ela má, seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito. Sereis objetos de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá: Não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-nos assim, e o faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste no mesmo lugar onde desejastes ir para morar. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: É mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei e a todos que Nebuzaradão, chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias o profeta e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo:
Toma contigo pedras grandes, encaixa-as na argamassa do pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista de homens judeus, e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu mandei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte. Quem é para o cativeiro. E quem é para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito como o pastor despiolha sua própria veste e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses do Egito. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: Não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até ao dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que voltarei o rosto contra vós outros para mal, e para eliminar todo o Judá. Tomarei o resto de Judá que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, e serão objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como o fiz a Jerusalém com a espada, a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos?
Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: Quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada como hoje se vê. Pois queimaste incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sobreveio este mal como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de tudo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar saberão que subsistirá a minha palavra ou a sua. Isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para o mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro, ditadas por Jeremias no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: Isto diz o Senhor: Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra as nações. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Poli as lanças, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o valente. Para o lado do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavaleiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes. Os etíopes e os de Pute que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles.
porque o Senhor dos Exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplica os remédios, pois não há remédio para curar-te. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Mênfis e em Táfnis. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foi derribado o teu touro? Não se pôde ter de pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, certamente como o Tabor é entre os montes e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara a tua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação e ficará arruinada e sem moradores. Novilha muito formosa é o Egito, mas Mutuca do Norte já lhe vem, sim vem. Até os seus soldados, mercenários no meio dele, bezerros cevados, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Faz o Egito um ruído como da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele, com machados, quais derribadores de árvores. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de No, a Faraó, ao Egito e aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-ei nas mãos dos que lhes procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de todo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos, por se afrouxarem as suas mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor da terra do mar. Sobreveio calvície a Gaza. Asquelon está reduzida a silêncio, como o resto do seu vale. Até quando vós vos retalhareis? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar é para onde ele te dirige. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ai de Mebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada. A fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Hesbom tramaram contra ela, dizendo, vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio. A espada te perseguirá. A gritos de Oronaim, ruína e grande destruição.
Destruída está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como um arbusto solitário no deserto. Pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale, e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhes enviarei trasfegadores, que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor, e todos os que lhe sabeis o nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra ti e desfaz as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que foge e a que escapa. Que sucedeu? Moabe está envergonhado porque foi abatido. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-de-Blataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, sobre Queriote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, quer as de longe, quer as de perto. Está eliminado o poder de Moabe e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se envolverá no seu vômito e será ele também objeto de escárnio. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio? Mas acaso foi achado entre ladrões para que meneis a cabeça falando dele? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Sede como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobrancelha e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarolices nada farão. Por isso uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pelos homens de que eres, lamentarei. Mais que a Jazé, te chorarei a ti, ó vide de Sibima. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazé, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, pois fiz cessar nos lagares o vinho, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale e Jaza, e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Eglat-Selisias, porque até as águas do Ninrim se tornaram em assolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de que eres, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos pano de saco. Sobre todos
os erados de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor. Como está desfalecido! Como uivam! Como de vergonha virou Moabe as costas! Assim se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá, porque trarei sobre eles, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom. Porém, sai fogo de Esbom e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos, e tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. E amém. Eita glória! E assim nós encerramos a leitura do dia, a leitura de hoje, ok? E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Eita Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu és um Deus justo. E tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus fiel, Senhor. Nos ensine, Senhor, a viver no temor do Senhor, Pai. Nos ensine a ouvir a Tua voz e a obedecer os Teus mandamentos, os Teus estatutos, Pai. Para que possamos viver de uma forma agradável, de uma forma próspera, Senhor, nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Gere temor em nossos corações, Senhor, para andar de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, continue conosco nesse dia. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!